Boa noite. Mais um. E aí, grande Léo. 12º? 11º episódio. 12º. Segundo? Segundo. Uau, Ontem, olha aí. Ah, do Capela teve 2, é isso? Não, tem o Leôncio. Ah, tem o Leôncio, é verdade. É, isso aí, pessoal. Esclarecer pra galera aí que esse tá sendo gravado, né? Boa. Tá saindo hoje, sexta-feira. E vai ser um papo muito legal, muito aprendizado aí, muita informação, esclarecer muita coisa. Boa, Não é isso aí. Uma pessoa que simplesmente ele é cientista político. Vamos Boa. conversar com ele. Antes disso, eu queria mandar um grande abraço para os nossos parceiros e patrocinadores Bruno e Eduardo da Eleva Mídia. Boa. Eleva Mídia, eles fazem assessoria completa em marketing digital e também em gestão de tráfego pago. Anúncios no Facebook, Instagram, Google e YouTube. Quem vier pelo podcast Saltcast e contratar a gestão de tráfego vai ganhar o trampo de assessoria completa. E essa dupla não está de brincadeira. Nós temos a experiência com o trabalho deles aqui no Salt Burger e no Salt Pizza, né, Léo? É, isso aí, maravilhoso. Essa assessoria que eles dão aí, é muito massa. Eles têm um conhecimento muito grande das redes sociais, o que postar, como postar, quando postar, o que dá resultado. De postagem. É maravilhoso. E eles apresentam um relatório Isso. também informativo, né, Léo? Falei. No final do mês ele mostra o que alcançou, como alcançou, quem se interessou, quem efetuou a compra. É maravilhoso. É bem bacana. E agradecer também o nosso parceiro, grande amigo, Carlinhos Martins. Boa. Que é consultor de empresas. Então você que tem uma micro, pequena e média empresa, Carlos Martins, ele faz assessoria, palestras com os colaboradores. É um trabalho sensacional. Nós também tivemos uma boa experiência com ele aqui e indicamos. Boa. Tá bom? É isso. Isso? Quem é hoje? Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Datena, vocês vão conhecer já já. Ele que é cientista político e vai esclarecer muita coisa legal para a gente aqui do que nós estamos vivendo hoje, nesse momento, no país. Falar um pouco da política, dos aumentos, falar da guerra, que é muito importante. Sim. E a gente quer saber que pé que está essa guerra, qual é a importância, a ligação com o Brasil, né, até onde a gente pode chegar. Então é isso, nosso grande amigo, e obrigado demais pela presença, Ademar Martins. Boa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Charles. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Que as pessoas veem em qualquer quem tá horário, assistindo. né? É verdade. E, bom, vamos falar sobre a sociedade brasileira, né? Sobre a sociedade americana, de Com Santa certeza. Bárbara, onde vocês militam, onde está aqui o Salt Burger. E falar um pouco também do andamento, de que pé a gente está, né? A vida nos consome muito e a gente Com acaba certeza. não sabendo muito ou se perdendo no tempo para saber onde que a gente está, né? O tamanho do nosso país, as riquezas que a gente tem, as riquezas de onde a gente mora, como que a gente consegue de repente fazer uma vida um pouco mais simples e melhor para todo mundo, né? Para quem está do nosso lado e para quem convive com a gente, né? Eu acho que uma das coisas que um pouco da questão que o Charles deve colocar é por que a gente está tão tenso, né? Como que chegou uma situação dessa de tensão, de pandemia, Exatamente. de crise econômica e tal, e a ponto de ter uma guerra, né? Quem imaginava que a gente ia ter uma guerra? Depois de uma pandemia, uma guerra. Depois de uma pandemia, uma guerra. Então, e temos eleições esse ano, quer dizer, é tudo ao mesmo tempo agora. E falar um pouco disso, falar um pouco da minha formação, de onde eu vim e para onde que a gente pode ir, né? É isso que a gente queria saber, Ademar. Eu lembro de você da época do Jornal Todo Dia, depois do Novo Momento, enfim. Você é de Americana? Não. Não, eu sou nascido em Taubaté, né? Taubaté também São Paulo. Eu sou triplamente do interior de São Paulo, né? Morei 21 anos em Taubaté, 8 anos em Campinas, em Barão Geraldo, e 15 anos em Americana. Deixei a Americana em 2020, né? Efetivamente, fui para Brasília, fui virar candango. Então, fui trabalhar em Brasília com o pessoal, com uma equipe
maravilhosa que eu trabalho lá, tenho feito amizades muito boas e tentando entender também lá, a partir do centro do poder, né, como que se pensa o Brasil, né, como que o Brasil é observado a partir do centro do poder. Antes de você ir para Brasília, você morou 15 anos em Americana? 15 anos. 15 anos. Dá até 16, vim para cá, militei quase 20, né? Porque quando eu entrei no jornal, eu ainda morava em Campinas e aí voltava. Eu entrei em outubro de 2002, né? Logo depois da eleição. Todo Dia. No Jornal Todo Dia. Foi aí que iniciou minha relação com a cidade. Com a cidade, tá. E conta um pouquinho como é que era naquela época no Jornal Todo Dia. Que inclusive ele existe até hoje. Existe até hoje. E tem também essa mudança, né? Do impresso. Do impresso e hoje a internet trazendo todas as informações, o Google, está muito mais fácil. E naquela época era mais difícil, mas era mais gostoso, porque você tinha que ir para a rua, era diferente, o jornal saía, tinha aquela expectativa de esperar o jornal chegar, de ler as notícias. A expressão era parem as máquinas, né? Que você tinha coisa da como é que para a internet hoje, né? E não só como para a internet, como você evita erro, né? Porque o jornal você tinha eu trabalhei antes na Folha de São Paulo, fiz trainee da Folha de São Paulo em São Paulo, fiquei lá 3 meses, depois fui em Ribeirão Preto e fiquei em Campinas também, na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo você tinha 2 ou 3 revisores após você fazer o texto. Correto. Né? Inclusive eu aprendi lá no jornal impresso que o melhor título é aquele que cabe. O título tem que caber. Né? E hoje na internet também o título você coloca mais ou menos a seu gosto, você não pode ter nada muito longo, mas... Segue mais ou menos essa linha. Essa linha. E aí você tem uma coisa no jornal que é a apuração, né? Foi isso que você falou. A apuração hoje está no Google, né? A apuração hoje está no Facebook, está no WhatsApp. Né? É verdade. Então, eu consigo o WhatsApp da pessoa que deu o tiro no outro. Eu consigo o WhatsApp da irmã do denunciado. Então, eu consigo, sem precisar ir em loco, ter acesso. Ou eu consigo documentos, né? Eu consigo relatórios de pesquisa, eu consigo o documento que está lá do Moro, né? Eu consigo o documento que vai levar não sei quem à prisão. Então, hoje em dia você consegue eletronicamente ter acesso a quase todas as informações. Entendi. Que antes não tinha, né? Antes você tinha que ir lá. Uma experiência que eu tive, que eu desagradável, era uma sexta-feira ou sábado à noite, teve um assassinato em Sumaré. E eu fui lá, né? Repórter. Aí eu falei, pelo menos o cadáver não tá mais aqui. Eu tropecei no cadáver. Então, aí, sabe, uma coisa muito chata. Caramba, pra caramba. E tinha um editor que às vezes ele falava assim, morreu tal pessoa. Liga pra mulher dele e pergunta como que ela tá se sentindo. Eu falei, que beleza, né? Que agradável, né? Não preciso nem ligar, né? Então. Mas eram ossos do ofício. Né? E aí teria aqui uma equipe, né? Era você o repórter, tinha aqui o câmera, o fotógrafo, o iluminador e uma galera. E hoje é mais impessoal, né? Porque uma coisa... É essa diferença, né? Que os gringos acham que o brasileiro... uma brincadeira que eles fazem com o brasileiro, que o brasileiro usa muito áudio de WhatsApp. E o áudio de WhatsApp é um item a mais de intimidade. Primeiro você manda, oi, aqui é o Ademar, oi, aqui é o Léo, tal. Aí a pessoa responde, aí você mandou um áudio, opa, tem um grauzinho a mais. Liberou Aí quando você liga, aí é intimidade total. Total, é verdade. E aí quando você era repórter e tinha que ligar e ouvir a pessoa falando, você não tinha mandar uma mensagem. Hoje você tem graus de intimidade que você pode ter. É verdade. Né? Você recebeu um documento, tô te mandando um documento, não fui eu que mandei, você chegou não sei o quê. Acabou. E aí você não tem mais, você tem graus de intimidade que a tecnologia vai criando. Legal. E você ficou quanto tempo no Todo Dia? Fiquei 6 meses. 6 meses. Apenas. Depois, um amigo que foi trabalhar em Campinas, ele saiu da assessoria de um vereador, do ex-vereador Davi Ramos, hoje já falecido. E eu fui trabalhar com o Davi, fiquei lá 4 anos. Aí nesse período eu me mudei para cá. Né? Tá. E o jornal entrou em que momento, o novo momento? Então, aí em 2006 eu ainda estava na assessoria e eu
eu sempre fui de escrever, né? E inclusive eu escrevia, quando na assessoria do Davi, eu escrevia artigos para o Jornal Liberal, às vezes para o Jornal Todo Dia. Legal. Um artigo que eu escrevi até de um tema que eu gosto muito, que é o quanto que a AIDS impactou, nós dois que somos mais velhos, o quanto que a AIDS impactou a nossa geração, e é um tema muito pouco estudado no Brasil. Eu mandei para o Jornal Liberal e foi parar no Ministério da Saúde. Foi um assunto bastante legal. Assim. Eu acho que era a época do Dia Mundial de Combate à AIDS, dia 1º de dezembro. Mas eu era colaborador do Jornal Liberal, que é concorrente do Jornal Todo Dia e tal. E eu nunca deixei de escrever. Né? Tá. Em 2006, eu criei um blog numa página do UOL que chamava Política Crítica. Mas eu falava de temas mais gerais, né? Eu lembro que o primeiro texto era a história do Geraldo Alckmin, o incrível homem que encolheu, porque ele teve menos votos no segundo turno da eleição de 2006 do que no primeiro. Olha, isso é muito raro. É verdade, né? E aí o blog foi andando, eu vibrava, tinha 10 acessos, 30 acessos, era o máximo. E aí, nessa veia de análise, de escrita, né, de uma escrita semi-quente e semi-analítica, eu comecei a diferenciar um pouco, e aí veio a ideia de fazer o jornal, né? 2 amigos, a gente se associou, né? A gente se consorciou, lançou o jornal já no começo de 2007. O jornal ficou 2007 e 2008 quinzenal, né? acompanhando o processo eleitoral, com alguns textos de análise. Tem uma capa do jornal que eu gostei muito, que era um estudo que a Unicamp tinha feito sobre o usuário, e até hoje isso existe, é o usuário que ocupa o sistema de saúde sem... ele marca a consulta e não vai, ou é aquele que vai pegar atestado. E aí eu usei o título que é um título do futebol, que é o chinelinho, que é aquele jogador que ele ia treinar e ele ia de chinelinho para não treinar. Era muito do Romário, uma coisa Sim. assim, que era o jogador chinelinho, que ele chegava de chinelo, ele não ia treinar porque ele tinha algum problema, entre aspas. Aí eu coloquei, usuário chinelinho atrapalha rede de saúde. Isso gerou uma polêmica, né? Com gente falando, não é assim e tal. Então eu sempre trabalhei com a ideia no jornal, que era ter uma liberdade e uma leitura do processo um pouco diferente. Se você for fazer Sim. igual, não precisa. Não precisa, chover no molhado, né? Com certeza. E aí você ficou, com o Novo Momento, teve um período grande que eu lembro. O Novo Momento ele surge da fusão aí, do Política Crítica, que era um blog, né, que ele não tinha versão, você não tinha propaganda nele, era um blog dentro do UOL, Sim. não cabia propaganda. Por mais que a gente ache estranho, né, não existia nem Facebook, né, em 2009 não existia Facebook, o Twitter estava começando, não tinha o Instagram, né, tinha o Orkut, né, a rede era o Orkut. Nossa, o Orkut, verdade. MSN, que a turma usava muito, e o ICQ. Né? O ICQ eu acho que foi bastante em 2007, 2008. E aí eu fiz o site, né? O Novo Momento surgiu em fevereiro vai para o ar em fevereiro de 2009. E aí ele começa a fazer um contraponto. Né? Veio trabalhar comigo o Edmilson Tonel, que hoje é chefe da comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara, um grande amigo, radialista, uma voz... uma das grandes vozes, e o Tonel ele conhece, assim, você fala, Tonel, qual que é a rádio lá de Tupã? Tupã é a 92,7. Nossa, qual que é a rádio? Tudo. Ele que me falou que aquela rádio, a Alfa FM, só tem locutora. A Alfa não tem homem na locução, é só mulher. E a Alfa, é um dado que o Tonel sabe muito de rádio, Sim. então é legal, mas a gente fazia Estudioso o site. de rádio. E a gente fazia o site, né? E o Ariel Ferreira, que trabalha hoje Sim. na assessoria, sempre foi repórter de esporte, sempre também muita qualidade. A gente ficou junto com os dois até 2012, mais ou menos. E aí, mas o site, desde 2009, comigo, ficou até 2019. Hoje está aí com a Aline Bazanella,
que é do professor Geraldo Sim, Bazanella, que que é legal. do Americanta, da Mostra, né? Não, ele tinha um projeto de bandas de garagem, de rock, era o FECA. FECA, isso, FECA, o professor Geraldo. O professor então, Geraldo, sensacional. Podia até convidar ele um dia, viu? ele tem história, ele né? tem história. Então, assim, e aí sempre foi meio... E nesse ínterim, ou paralelo a isso, em 2004, 2005, eu tive uma empresa de pesquisa de mercado que chamava Memento Consultoria. Né? Tá. E é uma coisa que parece tão distante, né? Porque era o Ibope, que agora não é mais Ibope, o Datafolha. E como eu na Unicamp eu fiz ciência política, estatística, gostava de mexer com demografia, com análise de dados, eu tive a minha empresa, que Certo. durou também aí 15 anos e me ajudou a me manter e também a formular. Você não pode, né, por mais que as ciências sociais sejam muito achismo, você não pode falar besteira. Com certeza, é verdade. Eu lembro que eu fiz um curso da Unicamp que chamava divulgação científica. Tá. E aí o pessoal falava assim, as ciências sociais, a história, o direito, a economia, é difícil porque você está lidando com gente, que é a mesma coisa que você. Tá. E a física, isso aqui, ó, você derruba isso aqui, ele vai cair na Isso velocidade. é física, A ciência, do peso, a ciência exata, né? Você vai cruzar gato com gato, a chance de dar macho, você colocou o zigoto, vai dar macho ou fêmea, né? Sim. Então a biologia, a genética, a física, a matemática, as ciências exatas, elas não comportam variações, não comportam grandes variações. E as ciências humanas é o seguinte. Eu tô dizendo aqui que 1 milhão de pessoas vão votar e tal. Não, cara. Claro. Você não sabe que Exatamente. que elas são feitas da mesma coisa que você. É verdade. Mas isso não permite que você invente, que você chute, Claro, que você fale isso. que todo mundo vai votar em não sei quem, ou que todo brasileiro é racista, ou que você fale que o homem é melhor que a mulher. Você não pode falar isso. Você não pode se você não tiver uma base, né? Você tem que ter base para falar. Só que permite que pessoas falem e divirjam e contem as maiores lorotas que a gente pode imaginar. É verdade. E aí você... Como é que pintou essa oportunidade de você ir para Brasília? Isso já estava em Americana ainda e estava com um jornal, tudo. E aí eu imagino que foi um convite de quem e que ano que foi isso? Então, como eu mexia com pesquisa, né? E a partir de 2009, né? De 2007 eu fui eu fui brincar de ser empresário, um empresário anarquista, porque eu tenho um monte de amigo que é liberal e quer ser servidor público. E aí eu fui ser empresário e viver da minha capacidade intelectual e da minha capacidade de produzir, seja dados, informações. Legal. Tal. E essa empresa sua foi bem sucedida? Foi. Eu vivi Durou um disso, tempo. né? Eu e minha família vivemos disso. Legal. 12 anos. Né? Poxa. Fui para os Estados Unidos, fui para a Europa, fui para a Alemanha. E Nossa. a bolsa não é bolsa pesquisa, era bolsa trabalho, bolsa capitalismo. Né? Tá. Eu brincava de bolsa capitalismo. E aí, uma das cidades que eu trabalhei foi Bauru. Então, antes, né, o Rodrigo Agostinho, que hoje é deputado federal do PSB de São Paulo, ele foi eleito e reeleito, né, foi reeleito com a maior votação em cidades com mais de 200 mil habitantes do Brasil, em 2012, com 83% dos votos, e foi candidato em 2018 a deputado federal. Aí eu fui lá, ajudei com pesquisa, com alguma orientação de linguagem. Ele foi eleito pela primeira vez e falou se eu gostaria de trabalhar. Eu falei, cara, é um salto para mim, né? Trabalhar em Brasília. Puxa vida. É lá que tudo acontece, né? E aí, a partir de fevereiro de 2019, eu comecei a ir para Brasília e voltar. Em 2019, eu fui 42 semanas para Brasília, indo e voltando, Viracopos, Gol. E nas primeiras semanas tem um delay muito grande, é o jet lag de pobre, né? Jet lag de 1 hora só. Só que você desce em Brasília, você desce zuletado, assim, você desce... porque você acorda 5... Você não... Para estar lá 9 horas, tem que acordar 5 horas da manhã, tomar um café, chegar em Viracopos 1 hora antes, pegar o voo. Às vezes o voo falha, pega um ônibus, te leva para Congonha, você vai chegar 1 hora da tarde e tal, mas tudo bem.
E eu fiz 42 semanas em 2019 em 2020, final de janeiro, um mês antes do começo da pandemia, nós resolvemos nos mudar para Brasília. Fui morar num apartamento que era de um amigo e ele veio para São Paulo e ele locou para mim e fiquei lá até dezembro desse ano. Fiquei quase 2 anos. Tá. E agora me mudei mais ou menos para a mesma quadra, moro numa região nobre de Brasília, né, na Asa Norte. E lá eu vejo muita coisa, né? Brasília, eu tenho um amigo que foi para lá antes, né? Foi até meu padrinho de casamento, e ele fala que só em Brasília você vê carreata de Senegal. Quando o Senegal ganhou da França em 2010, ele viu uma carreata, 3 carros, mas era o embaixador, o pessoal da coisa. Então em Brasília você vê isso, né? Você vê carreata de Senegal, onde no Brasil que você vai ver isso? Não vê, com certeza. Então, e aí a experiência de Brasília tem sido fantástica, né? Trabalho com uma equipe muito boa, fiz amizade, além da equipe com quem eu trabalho, com profissionais do mais alto gabarito, né? Com gente lá que foi diretor-geral da Câmara, com gente que trabalhou no governo Collor, que a gente conhece muito a história de Brasília, a história da política do Brasil. Viveu, né? Vivendo, não é que conhece de ter lido, que conhece de ter visto, visto coisas impublicáveis. Né? Então, isso... Pessoas que viveram aquele período, aquela época. Você citou do Collor, eu imagino a panela de pressão que Brasília não virou na época do impeachment do Collor e o que causou, né? Tudo que respingou, e acho que até hoje alguma coisa ou não mais, isso está adormecido lá. Não, o que tem lá é assim, tem uma imagem, né? A imagem que tem é que Brasília é a farra, é esquema e tal. E muita gente trabalha mesmo, sabe? Claro que você tem muita herança, né? Muito deputado que é filho de deputado, que é neto do Se Collor. aqui em Americana a gente já tem, sabe quem eu sou? Eu sou filho de fulano. Imagina em Brasília o que não tem de... O Collor é neto de um ex-senador. Olha aí. Né, o Arnon de Mello, que deu tiro para matar um e acabou matando o outro na década de 30. Né? Nossa, olha então, isso. O Aécio, neto de Tancredo Neves. Então, você tem essa coisa da reprodução, né? Ela é muito grande. Né? A eleição de 2018, ela renovou bastante. Talvez tenha sido a eleição que mais renovou deputados nos últimos 20, 30 anos, independentemente da qualidade. Foi a que renovou muito. E isso, ao seu ver, é positivo? É positivo porque tem o custo, né? Aquela coisa do custo Brasília, menos Brasília, mais Brasil. Então, por exemplo, o Congresso Nacional ele custa muito. O deputado tem verba. Então, ganhou um pessoal que fala assim, eu não vou gastar, eu vou gastar do meu bolso, ou eu vou gastar do meu salário, ou vou gastar o mínimo, eu não vou fazer descalabro, né? Sim. E isso é positivo, né? Positivo porque, assim, talvez a gente até venha a falar disso, mas é inadmissível você ter uma inflação alta e tá lá o nababo, né? Como o judiciário, né? Eu acho que a partir de 2019 virou-se, porque o judiciário também é custoso, né? Então é complicado você custar muito fazer buffet de lagosta e a pessoa que mora do seu lado ou que mora num bairro ali não tem dinheiro para comer arroz e feijão. Então essa é uma diferença. Uma discrepância muito grande. Uma discrepância muito grande de um país que se pretende sério, né? Se a gente quer o Brasil sério, é importante você ter equilíbrio, né? Entre... É aquela história, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Então, quem está no poder? Então, essa camada que tem que vir dando o exemplo. E a gente sabe que muitas vezes não é o que acontece, mas isso é em todo lugar, em vários segmentos. Você até citou, né? Eu sou filho de não sei quem, então eu posso mais, né? Porque o meu pai, o meu avô, não sei quem,
Então, assim, A famosa carteirada, eu né? estou no meu lugar, né? Sim. Você não está no Isso, exatamente. Então, isso é algo negativo da história do Brasil, né? E que é algo que parece que lentamente vai melhorando. Lentamente a gente vai criando mecanismos, né? Da meritocracia, do concurso público, né? As pessoas, por exemplo, precisam saber escrever, né? Eu sou assessor de um deputado, eu preciso saber escrever, né? Eu preciso, Sim, com certeza. eu preciso de repente saber falar uma outra língua, eu preciso ter um conhecimento, né? Está preparado, Tá né? preparado, Com certeza. Então é uma evolução, né? Que é necessária que seja feita, e em equilíbrio com isso também é importante ter representatividade, né? Por exemplo, se você tem lá 60% dos deputados são empresários, né? Pô, é bom ter dona de casa, é bom ter trabalhador, é bom ter um bombeiro, é bom ter militar, ter, é bom. Lá é a casa do povo, né? Sim, sim. Então é sempre importante você ter um mínimo de equilíbrio, né? De representatividade. Hoje o Brasil ele tem 500 anos. Eu considero, ao meu ver, novo, né? Um país jovem, né? Você acha que pelos nossos 500 anos e pela nossa história de quando começou o Brasil, hoje a gente está no ponto, está muito atrasado, não, está até adiantado em algumas coisas, porque a gente só tem 500 anos. Você que está lá dentro, a sua percepção disso? É o copo meio cheio, meio vazio, vamos olhar isso. Lá. O George Orwell, que escreveu 1984, ele fez uma previsão nos anos 60 que o Brasil no final do século XX ia ser uma mini África com 400 milhões de habitantes, cheia de miseráveis. Isso não aconteceu. O Brasil hoje tem um pouco mais de metade disso. O Brasil é um país consolidado, é a maior economia da América Latina, é um país que, apesar de sua indústria estar se deteriorando nos últimos 27, 30 anos, é um país que tem o maior parque fabril da América Latina, talvez o maior parque fabril do Hemisfério Sul. Em contraponto a isso, nós não temos uma marca de celular brasileira. É verdade. Nós não temos uma marca de carro do Brasil. Teve a Gurgel. Eu acho que a Troller, Claro. Vocês lembram da Troller? Eu acho que a Troller era brasileira? Era, a Ford comprou. A Troller era do Ceará. Ah, tá. Isso eu não sabia. Eu lembro da Gurgel, era aqui em Rio Claro, eu acho, né? Então, a Gurgel foi um projeto nacional. Então, assim, um dos cursos que eu fiz na minha vida tinha um grande referencial que era a Coreia. A Coreia, no ano que eu nasci, em 1975, a Coreia resolveu dar o tal do seu salto de qualificação. A Coreia hoje, se a gente for pensar em marcas, né, a LG é coreana, Kia é coreana, Hyundai é coreana, Samsung é coreana e mais algumas marcas. São marcas globais. A Samsung é uma grande concorrente da Apple, né? Okay. A Hyundai e nós parece que perdemos esse bonde da indústria. Da indústria. Né? Então esse é o copo meio vazio. A gente achar que vender carne, frango, soja se tornar o país pleno, eu acho complicado. Né? Por exemplo, a Sharp, né? Vocês lembram da Sharp? A Sharp era brasileira, McLean, né? Então, a Sharp, acho que a CCE também, mas a CCE era meio de montagem, não era... Mas, e aí eu acho que o brasileiro, ele perdeu um pouco o timing na virada dos anos 80 para os anos 90, de dizer o seguinte: nós somos capazes de fazer. Nós somos capazes de fazer microchip. Por exemplo, o Brasil faz avião, pô. Você tem 4 grandes indústrias de avião no mundo, que é uma baita tecnologia. É a Boeing, a Airbus, a canadense, né? A Bombardier e a Embraer. E eu fiz Senai lá em São José dos Campos, eu fiquei na Embraer, fiquei 1 ano e meio na Embraer. Nossa. E eu sabia que a Embraer era uma das grandes indústrias do Brasil. E a Embraer não se perdeu, né? Quando ela foi privatizada, teve um momento que ela foi dominada pelo capital francês, mas a Embraer hoje é uma empresa brasileira. A Petrobras, que é uma grande empresa brasileira, uma empresa de tecnologia, ela também parece perder um pouco o bonde da história. Sim. Que
a BP, British Petroleum, ela é uma das 5 grandes de petróleo do mundo. Ela estava mudando o nome dela para Beyond Petroleum, além do petróleo, que é o quê? Desenvolver. A gente tem aqui. A gente tem aqui a cana de açúcar. Nossa. A gente não tem. A gente podia ter uma indústria, toda uma cadeia industrial associada ao álcool. Sim. Porque com certeza. O álcool, você tem 3 alternativas ao combustível fóssil, né, o petróleo. É o elétrico, só que na verdade você tem que produzir o elétrico de alguma maneira. Certo. É o hidrogênio, que eu acho que é a aposta do Japão. E o renovável, que é o álcool, que é a energia solar, que é a energia eólica. E a Petrobras, eu falei outro dia lá para o deputado, a Petrobras não desenvolve tecnologia, ou não que a gente saiba, pode ser que esteja desenvolvendo. Eu lembro que a Exalc, um tempo atrás, saía bastante na IPTV, estava desenvolvendo uma segunda quebra da celulose, da cana, que ia dar uma superprodução de energia. Porque no fundo, tudo que a gente está querendo, toda a indústria depende de energia. Sim. Tudo é energia. Com né? certeza. A gente pode falar da gasolina, energia, para mover o carro. Lógico. Comida, o Salt Burger é energia. Tudo é energia. Então a gente, o dilema é como eu vou produzir energia, uma carne de boi, que seja menos danosa ao meio ambiente, que seja menos danosa ao meu corpo, que seja menos arriscada para um acidente. Então, é difícil a gente pensar o futuro da tecnologia sem abrindo mão de pensar tipos de energia. Né? Okay. Energia eólica, energia solar. E isso é uma... E aí o Brasil, que tem a maior área de sol, o maior país com sol disponível do mundo, cadê? O Brasil que tem vento em várias regiões, cadê? Vamos fazer, vamos focar nisso daí. E por que, que nem você falou, Petrobras não faz, ou se faz a gente não sabe, e não tem uma fabricação de carro, por que o Brasil ficou para trás desse jeito? Por que não foi feito? Não foi feito porque não foi feito, interesse político? Ou você acha que será, de repente, talvez o desinteresse de algumas empresas que gostariam de se instalar no Brasil, porque nós temos mão de obra, por conta de impostos, de algumas coisas que acabam engessando. Não fica viável. Acaba não ficando viável para o investimento aqui. Aí você tem algumas histórias, alguns vieses. Um deles é o seguinte, a ideia de que o brasileiro não é empreendedor. Vocês são empreendedores. Nossa, né? Todo mundo, o brasileiro ele é empreendedor. Só que aí você sonhador, empreendedor. Só que aí você tem o custo Brasil. Né? Sim. Quanto que é para abrir uma empresa, contratar um contador e pagar o imposto e tal. E aí você... É mais fácil sonhar. Mas, junto com isso, você tem uma história no Brasil que é o seguinte, historicamente o Brasil proibiu o empreendimento. Né? O empreendedorismo no Brasil ele foi proibido muito tempo. Tá. Então, você carrega um pouco isso. A outra coisa é que nós... isso é um problema, não é só brasileiro, é um problema de todas as economias pós-queda do muro, pós-1989, a exceção da China, que é o seguinte, não se planeja. Ninguém planeja nada. A gente não planeja nada. É cada um por si, é cada dia. Eu acordo, vou vender meu frango para comprar um ovo. Então, esse é um problema da queda do fim da ex-União Soviética, que ficou o quê? E do problema do governo militar no Brasil. E do Juscelino também, que é assim, planificar. Eu planificar, ou o governo planificar ou planejar, ficou algo como negativo. Tá. Então, o que o Brasil planejou nos últimos 30 anos? Absolutamente nada. O Brasil não planeja porque ficou com a pecha de que se eu planejar, ou eu sou comunista ou eu sou militar. Então, a ideia do livre mercado, livre, cada um por si, o laissez-faire, laissez-passer, cada um se vire, isso é bom na medida em que
Você tem a sua liberdade, você escolhe o que fazer. Mas se você pega uma cidade como Americana, uma cidade como Santa Bárbara, uma cidade como São Paulo. A cidade, o prefeito ou os prefeitos, o plano diretor, escolhe para onde que a cidade vai crescer. A gente sabe, a gente olha e você vê isso. As cidades hoje elas planejam para onde que elas querem crescer. Eu quero crescer no sentido da Bandeirantes, eu quero crescer no Pós-Anhanguera, eu quero crescer em tal lugar. Isso é planejamento. Sim. Né? Mas os governos eles não fazem um macro planejamento. O que eles fazem é assim: vamos esperar o dólar cair. Vamos esperar, vamos tentar. Então, vamos marcar, né? Não, a gente vê isso aí, vamos marcar. Vamos marcar. Então, artigo de fé, né? Não, isso vai dar certo. Vai dar certo. É verdade. Então, você acaba tendo esse problema do excesso do conceito vamos se vira. Amanhã a gente paga, amanhã a gente dá jeito. Ao invés de você fazer, por exemplo, a Petrobras deveria ter um programa de energia alternativa. Porque a Petrobras, como a Pemex no México, como a British Petroleum, ela é a empresa de energia do Brasil. Sim. Só que ela é petróleo, Claro. ela é fóssil. É, matéria-prima. Não, então, aí chega lá o governante, o diretor, fala, beleza, você está aqui. Só que você vai ter que fazer um fechamento lá com a COSAN, com a UFSCar, com a Unicamp, com a USP, e nós vamos ter que desenvolver, nós temos que fazer essa cana-de-açúcar ser 3 vezes mais produtiva. Sim. Tá. Por quê? Porque o nosso futuro está ali, não está no fóssil que vai acabar. Com certeza. Né? E no fóssil que polui, no fóssil que joga partículas de carbono, que está aumentando a temperatura da Terra. O futuro está no renovável. No renovável. O que eu vejo é que eu acho que o brasileiro ele não tem um incentivo do poder para criar, para fazer, para empreender. Porque na internet hoje você vê muito vídeo, acaba virando brincadeira, mas você vai olhar, é real. O brasileiro tinha que ser estudado pela NASA, pelas coisas que ele... Né, o meme é esse. Eu vi um vídeo, é uma besteira, mas eu nunca parei pra pensar nisso, acho que ninguém. O cara tava na sala da casa dele, tinha um grilo enchendo o saco. Foi lá e pôs WD no grilo, parou o barulho. Cara, é só o brasileiro. Eu acho que ele tem a capacidade criatividade, né? De construir um carro com a Petrobras, criar algo diferente com a cana-de-açúcar, que levaria o nosso país ao primeiro patamar. mundo. Outro patamar, com certeza. E aí vai gerando o desinteresse por algumas possíveis empresas, indústrias, né? Independente de partido político ou não. Mas a gente vê pelas cidades, né? Então, como nós estamos aqui em Americana, não estou em Brasília, não tenho uma visão macro como você tem, a nossa visão é micro daqui da região. A gente vê Americana. Aí você vai para Nova Odessa, fazia tempo que eu não ia para Nova Odessa. Nova Odessa tá linda. Cresceu absurdo. Cresceu um absurdo Nova Odessa. Santa Bárbara tem aquele monte de atacadão, né? Que pra gente é super importante. Aí lá tem cinema, aí lá tem isso, tem aquilo. Você fala, Americana é maior em população e não em distrito. E aqui não tem, né? Aí fala, mas será que tendo mais verba para lá do que para cá? Ou não tem interesse daqui? Ou é gestão de lá? Eu não sei como é que funciona isso. Qual é a ideia dos nossos vizinhos tão perto, Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, é dividido por uma calçada, por uma rua. E a gente vê que a gente está sendo meio que engolido por essas cidades. Sim. Aí você tem algumas vantagens. A vantagem básica que todo mundo vai falar é o preço da terra. O preço da terra em Santa Bárbara e Nova Odessa sempre foi menor, né? Historicamente é menor. Americana, por ser um município menor que Santa Bárbara e por ter menos... mais antigo, não é mais antigo lá atrás. Americana, você pegar 40 anos atrás, 50 anos atrás, a Americana já estava posta. Então, você não tem como
sabe, abrir grandes avenidas, igual Santa Bárbara, você tem a Avenida de São Paulo, a própria Avenida de Santa Bárbara. Americana, você não tem esses vazios. Ah, entendeu. Né? Você não tem esses O metro vazios. quadrado aqui é mais caro. Bem mais caro, historicamente é mais caro. Até pela falta de. Mas, ao mesmo tempo, né, e isso é uma coisa que é um problema que você pode falsear, né? Eu posso falsear o problema e eu posso enfrentar o problema. Enfrentar o problema entra no que o Léo falou do meme, que é o seguinte: eu invento, eu busco alternativa. Sim. Né? O Rio Branco aqui, que tinha o Clube Rio Branco, o que aconteceu com aquilo lá? Ia ser um prédio, não sei o quê. Shopping. E aí? O estádio do Rio Branco, né? Que é uma área grande ali. É um baita do estádio. Podia ter show, podia ter evento, podia ter. Teatro Municipal foi inteirinho reformado, tá lindo. O Não tem nada zoológico, lá. que é um ponto turístico, nada acontece. E você tem uma coisa aqui em Americana que é o seguinte, e aí o poder público tem muito culpa e muito a fazer. É o seguinte. Mas eu não sei, desculpa te cortar, você falou do poder público, eu concordo. Mas eu não sei, parece que muda a gestão, não estou falando nem de A de B, muda a gestão, mas a gente não tem, parece que a preocupação com uma secretaria de cultura. A gente não tem cascata, né? Não tem cachoeira, a gente não tem floresta. Mas você tem o Rio Piracicaba que a turma pode navegar lá e Tem pode fazer. E tá aqui do lado. Pode fazer caiaque, escambau. E tá aqui do lado. Mas nós temos um baita de um teatro, 900 lugares, a melhor acústica de teatro do interior do estado de São Paulo. Tem como ele falou, o zoológico, que é bem legal. Teve já uma fase de ouro zoológico. Tem o Teatro de Arena, né? Teatro de Arena, maravilhoso. Mas a gente não vê eventos lá, não vê nada cultural. Parece que não tem esse braço ou essa vontade, eu não sei. O que assim, acontece, né? Você tem algumas explicações, as simplórias, e provavelmente são as mais prováveis, que é o seguinte: não tem demanda, eu não faço nada. Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Não só né? isso, como é bonito ir para Campinas, é bonito ir no Iguatemi. Isso é verdade. Então, beleza. É chique, né? E você tem uma outra coisa que aí eu acho que o poder público deveria fazer, é o seguinte: a rede pública deve ter 15, 20 mil crianças. Sim. Eu vou formar as próximas gerações, educando-as, dando a elas valores como a arte, né? Sim. E cultura. Experiência disso. Isso. E aí, assim, quanto que eu vou montar um cinema, eu vou comprar, a prefeitura vai comprar 50 mil ingressos a, sei lá, 5, 10 reais, para ele ter um giro no período, não no período quente, não na noite, Sim. mas à tarde, porque é onde a criançada vai, para levar histórias brasileiras, né? O do Pedro Malazarte e tal. Porque aí, o que eu faço? Eu como poder público, eu estou estimulando a cultura na base, que é o futuro. Claro. E estou também estimulando que um empresário, um empreendedor, ele tenha alguma folga para poder promover cultura de mais qualidade, ou promover filmes, ou promover outras atividades, que ele vai poder correr um risco maior. Tem algumas empresas que elas são prestadoras de serviço e elas recolhem um imposto CCQN, não lembro. Tem que ser só empresas prestadoras de serviço. Elas recolhem um imposto e esse imposto, pelo menos até onde eu sabia, poderia ser revertido para a cultura, para o turismo, enfim, para algumas coisas. ISSQN. ISSQN, é isso aí. Isso existe ainda? Existe. É assim, o que acontece, né? O Maluf, quando ele era governador, em 1982, eu acho, teve uma greve de professoras e ele falou que as professoras fingiam que as professoras eram mal casadas. O que eu vou falar, eu acho que é As pérolas do Maluf. O Romário, não, tem uma do Maluf e do Romário, que é assim, o Vampeta no Flamengo. O Vampeta falou assim: o Flamengo finge que paga e eu finge que jogo.
o Maluf falava, o governo finge que paga, o professor finge que ensina e o aluno finge que aprende. Então, é um pouco assim, a gente tem que, do ponto de vista de política pública ou de política da sociedade, é o seguinte, parar de fingir, sabe? Eu quero, porque assim, cultura dá consumo, cultura gera riqueza. Exatamente. Só que aí vem aquela coisa da emergência da vida. Né? Qual é a emergência da vida? Primeiro, ficar vivo, e segundo, comer para poder ficar vivo, para ter energia. Então, essa ideia de que aquele conto lá da cigarra e a formiga, depois até o Monteiro Lobato fez um conto mais bonito, que assim, o belo tem que estar na vida. Claro, né? Faz parte. Pão e circo, né? Pão e circo. A beleza tem que ser vista. Né? Mas a beleza não sendo vista, entre aspas, não, é um não problema, não ganha eleição, não perde eleição. Como você falou, o esporte, né? O esporte ele está cada vez mais associado a essa coisa do entretenimento. Né? As pessoas precisam, por exemplo, tinha um programa aqui que foi muito criticado, foi alvo de investigação, o programa Segundo Tempo. Mas era um programa que no contraturno da aula, a molecada ia lá jogar bola, jogar futevôlei, vôlei de areia, claro. Ia praticar algum esporte. Melhor do que na hora desse intervalo e fumar crack lá fora. Exato, então, é isso. Engravidar assim, a menina no banheiro público. É isso, é assim, a sociedade precisa ser mais séria. Não quer dizer que o rapaz não vai fumar crack, não quer dizer que o rapaz não vai fumar maconha, mas assim, vamos dar alternativa para ele. É verdade, vamos dar opção para ele. Vamos dar opção para ele. Como é o debate, por exemplo, em torno de como que a segurança pública é feita. Né? A segurança pública, ela prende só gente na periferia. Né? O tráfico de drogas só existe na periferia. E assim, é tráfico de drogas que você pega um moleque de 14 anos, ele vai para Fundação Casa, antiga FEBEM, ele vai lá perder a vida dele. Sim. Né? A gente não tem uma ideia de vamos construir, né? Vamos resgatar. Né? Então, é complicado você pensar nessa coisa. Porque assim, o viver não é fácil. Né? Você vai chegando na vida adulta, tem que pagar conta, você tem que definir o que você quer ser da vida. Né? A mulher que passa dos 25 anos, vai ficar pra titia, não vai casar, não vai ter filho. Tem todo um peso. Né? Minha filha tem 19 anos, né? E fica. Eu falo pra ela, eu não te pressiono a nada mesmo, mas assim, e aí, vai estudar o quê? Já vai estar na faculdade? Seus amigos estão na faculdade. Então, essa pressão, se ela não for na dosagem. Ou ela for acalmada por outras atividades, né, de moda, de esporte, de cultura, de entretenimento. Porque de repente ela se encontra numa dessa, né? Exatamente. Exatamente. Moda, por exemplo, Americana, que é uma cidade têxtil, a Princesa Tecelã, você não tem um polo de moda. Não, você não tem um desfile, né? Por exemplo, você pega a Avenida Brasil lá e coloca modelo, coloca a turma da molecada do Estado, da Escola do Estado, molecada, porque assim, você tem que aproveitar a vocação. Acho que com certeza. Uma coisa que você tinha falado de Nova Odessa, Santa Bárbara Americana, ou de todas as cidades do Brasil, é vocação. Né? Só para contar uma história, eu recebo muito prefeito lá, né? O deputado recebe quando ele não está. Eu recebo porque eu sou do interior, sei a linguagem do interior, truco, futebol e tal. E aí eu falo pro prefeito, boa parte do prefeito chega lá e fala assim, prefeito, o estado de São Paulo, a gente tem, sei lá, 5, 6 cidades que tem uma marca, tirando as cidades do litoral. Você tem festa do figo, uva, morango Atibaia, Olambra, figo, uva, e... eu não falo de Americana, por Jundiaí favor. E tal. Não, aí vai o cara lá de Agudos. Aí eu falo, cara, você é prefeito de Agudos, velho. Agudos, qualquer lugar que você for no interior de São Paulo, norte do Paraná, sul de Minas, tem a Brahma e a Brahma de Agudos. Sim. Não estou fazendo propaganda, não. Não, é verdade, tem razão. E a sua cidade tinha que ter um puta bar, tinha que ter uma maratona, você tinha que pegar aquilo lá e pegar esse gancho, agarrar. Né? Claro, puta moche. Aí chega um cara lá e fala assim, minha cidade tem festa do peão. Fala, cara, festa do peão é Barretos, Jaguariúna e Americana. Só que aí você pode fazer uma festa do peão, mas faz a festa do peão do ovo, do porco no rolete, agrega valor. Então essa coisa da vocação,
que as cidades precisam ter. E assim, o cara de Americana, ele vai para Águas de São Pedro. Ele vai para Santa Maria da Serra, porque tem uma aguinha, não é porque tem. Nossa, uma grande. Né? Tem aquelas cachoeiras, aqueles nascente, sítios que são né? lugar, que são até paga para entrar. Mas assim, cara, É tão simples, tão aqui gostoso. você podia ter equipes. A Gruta da Inês, eu era criança, meus pais levavam na gruta. Eu nem sei se tem a gruta hoje ainda ou não. Tem, mas tem o problema não- da poluição, de uma não é emenda que mais- veio, não veio. é, Não, então. não é atração turística. Mas era um lugar bacana. É um lugar bacana. Você podia ter, por exemplo, a prova da travessia da represa do Mas essa Salto ideia Grande. que você falou, eu gostei, achei bem interessante. A Americana, como é um polo têxtil, deveria também ser um Polo de moda. polo de moda. Por que não? Né? Incentivar, e com certeza, tudo que você falou, iríamos descobrir grandes talentos. Né? Mas assim, mudando um pouco de ideia, indo para um plano maior. Passamos aí, graças a Deus, estamos vivos, passamos por uma pandemia e depois de um quase término de pandemia veio essa guerra. E aí, Ademar, que pé estamos nessa guerra, bicho? É uma guerra muito particular, né? É Uma guerra particular. do Putin, né? O Putin é um líder que está há 22, 23 anos variando no poder. Ele só ficou fora quando o Medvedev, que é indicado por ele, foi eleito. Quer dizer, ele é um novo czar, né? Que na Rússia tinha os czares, os Romanov. E ele tem uma guerra pessoal que todo o Ocidente e a própria China olham e falam assim, isso aqui vai acabar quando ele acabar, quando ele perder força, e a questão vai ser uma questão doméstica. O Putin, ele é Quando você fala doméstica, você fala assim, questão do país. Do a hora que país. o país resolver que... A hora que os magnatas falarem assim, ó, esse cara tá ferrando todos os nossos negócios, como já ferrou o Abramovich lá com o Chelsea, eu acho. A hora que os caras falam, esse cara tá ferrando tudo, nós temos que dar um jeito nele. Tá. Porque ele tá pondo abaixo uma história de recuperação econômica, de liberalismo econômico de toda a Rússia. A Rússia é um grande país, né? O maior Claro. país de extensão do mundo. Provavelmente é o país com mais reservas de petróleo, gás do mundo todo. E você tem muito a perder. Né? Você tem muito a perder. E acaba sendo uma questão muito pessoal do Putin. Né? A desvantagem para o mundo é que ele é novo. Ele tem só 69 anos. Quando começou, eu falei assim, eu preciso ver a idade dele. Porque se ele tivesse 79, 80 e tantos anos, você já começava assim, não, pode ter que ele ter um problema de saúde, Claro. ele vai ter Já vai pro parte alguma coisa da psicológico de senilidade. e tal. Você consegue fazer uma intervenção, mas ele é novo. Né? Então ele para não um tem líder essa político, ele é desculpa, muito novo. Não há essa desculpa, isso não vai esperar 10 anos, porque daqui 10 anos só que ele vai ter 79 anos, 80 anos. É uma questão doméstica. Ele quer que a Ucrânia se ajoelhe e reconheça que ele é o chefão. Eu estou lendo um livro sobre como ele surgiu no poder. Ele tem uma conversa em 2007 dele com o ainda Bush, o Bush filho, e ele fala, ele tem uma frase que ele fala assim: a Ucrânia não é um país, a Ucrânia é um território que nós doamos para que eles governassem. Então essa é a imagem que ele tem da Ucrânia. Então, Ele tem essa ideia. então não dá para você. E a Ucrânia, quando quis ir para a OTAN, né, o Putin queria ir para a OTAN em 2004. A OTAN falou, não, você vai ter que fazer os mesmos trâmites. Ele já ficou Injuriado, pistola, porque falou, eu sou a grande Rússia. Né? Sim. E agora, então, com essa ousadia da Ucrânia, de tentar ir para a OTAN, fez com que ele mobilizasse. Um dado da guerra é o seguinte: o Ocidente está vendo o poderio russo. Tá. Se esperava que fosse maior. Que tivessem armas mais não letais, mas mais tecnológicas. Tá. Então, o que está se vendo é o seguinte: tem hora que sai tanque andando lá, o tanque quebra. Porque quando você pensa assim, Rússia e Ucrânia, é colocar eu e o Anderson Silva no ringue. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. E aí a guerra tá nesse. Só que o Anderson Silva
já é um veterano. Tá. Então, quem tá vendo o Anderson Silva é o Dana White. Entendi. Entendeu? O Anderson Silva vai lutar com você, os caras falam, não, pô, o Anderson Silva, né, meu? Claro. Olha o respeito. Só que não tem mais a mesma agilidade, tá mais... Então, aí... Isso acontece com a Rússia em relação aos Estados Unidos e a China, né? Tá. O mundo hoje é Estados Unidos e China, com a China de olho em outro país, que é a Índia. A Índia tem um mercado quase que do tamanho do chinês, e a Índia tem muita tecnologia de ponta por causa dos seus físicos e matemáticos e tal. Então, a preocupação da China hoje é a Índia, porque é vizinho, é gigantesco, é populosíssimo, e a Índia é um país que ainda está para aflorar, né? Como que se espera do Brasil. Até não sei quem brincou comigo hoje, o Brasil é o país do futuro. O Brasil é o país do futuro desde 1942, quando o Stefan Zweig escreveu o livro Brasil, o país do futuro. O Renato Russo cantou o Brasil, Brasil é o país do futuro também, acho que no começo dos anos 80, né? Então o Brasil continua sendo o país do futuro. O Brasil ainda não desabrochou. Eu vi que você já falou várias vezes aqui, assim, porque eu li um livro que eu li, não sei o quê, papapá. Pelo jeito você é admirador, gosta de ler livros. É assim, você sabe que a gente falou de arte, né? E por conta de ler muitos livros, né? Batendo 800 agora no meu projeto. 800 livros? Batendo no projeto meu de ler 1000. Como assim? Por exemplo, eu faço uma técnica que é ouvir, né? Então eu consigo ouvir 3, 4 horas de livro por dia, seja caminhando com a cachorrinha, seja indo para o trabalho, seja indo treinar. Ao invés de estar ouvindo música, eu estou ouvindo livro, literatura. Algumas coisas são mais difíceis, tipo filosofia, né? Você vai ler um Schopenhauer, já é mais difícil. E poesia, né? Poesia eu não consigo ler, poesia não dá para você ler poesia. E a poesia, ela tinha uma pegada antes, que era que a poesia, quando não se lia, quando não se escrevia, antes da escrita, da imprensa, desculpa, as pessoas gravavam a história e repassavam. Como que eu gravo a história? Com métrica. O papai veio ontem e a mamãe também, e todos vão juntos na viagem. Então você vai criando métrica para poder lembrar, para poder repassar. Então isso é da poesia. Aí a poesia, a partir do século XIX, ela perde espaço para conto, para romance escrito, né? E também a literatura perde espaço para o teatro, né? É muito mais cômodo você ver uma peça de teatro do que você ler, do que você descrever lá, caiu uma pena, caiu uma pena. E aí a sétima arte, que faz quase que tudo isso, que ela mistura música, mistura literatura, mistura teatro, que é o cinema. O cinema é a junção de tudo isso, né? Inclusive aquele cinema 7D que joga água na sua cara, você toma choque. Esse então nem se fala. Então assim, são artes diferentes, mas são artes que elas vão sendo aprimoradas. Né? É óbvio que a literatura, ela você lê, é diferente de você ver num filme, né? Porque você leu o que o autor escreveu, né? Você leu o que o cara lá descreveu lá no 1892, ele estava lá, ele escreveu, ele imaginou aquilo e tal. Mas você vê uma boa série, né? Você vê um bom filme, e também é literatura. Sim, né? certo, com certeza. Mas muitos livros viram série, sim, né? São e muita série é boa literatura. Com certeza, né? É verdade. Você vê isso aqui, isso aqui só pode ser, isso aqui é um livro, não, é porque o autor era contratado, até o do Game of Thrones, né? Ele fez, acho que até os 6, e aí a última temporada ele fez antes a série, porque o contrato dele com a HBO era maior do que o da editora. Da editora. Então, beleza, ele foi fazer o script da temporada ao invés de escrever o livro. Né? E o livro, você tem o realismo, os detalhes, ele falou, não... Poxa, mas olha, ler 800 livros, uau! É demais. Ler, ouvir, é coisa pra caramba, que legal.
Como é que a guerra impacta diretamente na economia do nosso país? O que você acha que... A guerra, como eu falei antes, a Rússia é o maior, não sei se é o maior, mas é dos gigantescos produtores de gás e petróleo, né, de combustíveis fósseis. Isso impacta no preço porque está tudo interligado, né, coisa quântica, está tudo interligado. A Europa não pode abrir mão, mas os Estados Unidos abrem mão. E aí você tem mercado, né? É lei de mercado. A oferta é menor do que a procura, o preço sobe. Com certeza. Eu estou vendendo minha casa, tem 3 interessados. eu tenho 15 interessados, eu falo, bicho, me passa o preço, fala, o outro tá. O lance de fazer uma espécie de leilão, né? E mercado é isso, é leilão, ações é isso, são isso, né? E aí você tem uma demanda. E junto com a pandemia que você falou, o que aconteceu, né? Tem um programa que eu gosto muito na HBO que chama Axios, que é o melhor jornalismo que é feito hoje no Brasil, no mundo. Eles mostraram que o Porto de Los Angeles estava com 40 dias de atraso. Nossa. Isso foi no começo de dezembro, as pessoas compraram para o Natal e não chegavam. O fim da pandemia, que lá foi um pouco antes, né, a ideia do fim da pandemia, fez com que as pessoas passassem a gastar o que tinha sido represado. Tá. Né? Por exemplo, na pandemia, quantos restaurantes tiveram um grande problema porque as pessoas iam para o delivery, não iam mais no restaurante. Então, o garçom, toda várias cadeias, cadeia do turismo acabou, a cadeia do transporte aéreo, né, foram reduzidas muito. E aí, eu tinha um plano, a pessoa tinha um plano de casar e de viajar para Aruba. Aí ficaram 2 anos, ou 1 ano e meio, todo mundo represando isso. Aí desrepresou. Vai todo mundo o quanto antes. Aí você tem a chamada demanda, né? Pressão da demanda pelo consumo de combustíveis, pelo consumo de serviços, pelo consumo de alimentos. Essa pressão da demanda, que é global, né, Europa inteira, China inteira, Estados Unidos inteiro, África inteira, América Latina inteira, essa pressão é o seguinte, eu tenho a cenoura, eu tenho 2 cenouras e tem um monte de coelho. Um monte de gente que quer comprar. Eu vou subir o preço até o nego aguentar, né? Assim funciona. Então, não há a guerra, ela é um incremento na demanda que tem, no aumento da demanda e aí a inflação global que tem já quase que 1 ano, né? Tá. Então, o aumento da demanda que foi reprimida, mais a capacidade de produção, né? O carro no Brasil subiu absurdamente o preço. Mas então, subiu o carro zero, mas subiu também o carro usado. Esse aumento do valor do carro, como ficou IPVA 2 anos meio congelado, eles estão tirando essa diferença agora, você acha ou não? Porque subindo o carro é 4% o IPVA. Sobe IPVA. Não, sobe, IPVA. Mas assim, tem 2 linhas teóricas que são meio conflitantes na economia, que uma que é a economia, a escolha racional, né? Os agentes econômicos, os consumidores, eu vou comprar a cenoura está R$15, eu não vou comprar, eu vou comprar uma alternativa à cenoura, brócolis, sei lá, alguma coisa que tenha mais ou menos. Essa é a tese da rational choice, escolha racional. Eu vou racionalmente escolher o produto que realmente preciso que vai me impactar. E tem a outra que eu acho que é talvez mais plausível nesse momento, que é o seguinte: o mercado é louco. O mercado é louco. O nego paga 3 milhões num Porsche. O cara paga 7 milhões numa lancha que valia 5, mas é porque ele está precisando comprar, ele paga 7 milhões e queima 2 milhões. E esse cara não está preocupado com o PVA, nem muito menos com a gasolina. Né? Exatamente. Mas aí a gente pegando no nosso nível de Porsche, eu vejo muito Instagram, e aí a gente vê vídeos, né, do governo federal dizendo que zerou o imposto da gasolina. Agora eu zerei o imposto do gás.
Ah, vocês estão pagando aí R$ 120 um bujão de gás. Pô, era para estar pagando R$ 45. Quer dizer, fala lá, mas aí não acontece aqui, né? A minha formação, o nosso segmento é outro, a gente é muito leigo em política. Quem sou eu para falar alguma coisa de política? Totalmente leigo. Gosto, mas não entendo, né? Mas aí eu fico, pô, como assim? Lá zerou o imposto e aqui teve outro aumento. Aí eu aprendi, porque na época que eu tirava a carta, não tinha carro automático, não tinha os carros que tem hoje, era diferente. E a gente aprendia algumas coisas. Pô, seguro obrigatório do carro, para que ele serve? O IPVA, você paga esse dinheiro para quê? Aí o pedágio, ele é na lei, tá lá, um a cada 120 quilômetros. Daqui São Paulo tem 120 quilômetros, tem 3 pedágios. Aí uma época, não, você paga a ida, não paga a volta. Mas aí a ida já estava embutida a sua volta. Né? Aí, pô, tem um feriado, lotado, aí você não vê todas as cabines abertas. Quer dizer, e aí acontece o que ele falou. O abençoado do brasileiro vai no TikTok fazer piada com a própria desgraça. Você acha que não é aí que o governo sapateia em cima do brasileiro? Porque não é possível. Eu lembro de uma história, na época do Vila, estava já perto do encerramento do Vila. Tinha um cliente, quando eu inaugurei ele foi muito, depois ele sumiu. E ele é japonês, descendente. E quando ele apareceu lá, eu falei, pô, Anderson, caramba, meu, que saudade, você sumiu. Ele falou, Charles, fui visitar os meus avós no Japão e acabei ficando por lá um período. E conversa vai, conversa vem, ele falou que no Japão fazia 10 anos, isso foi em 2012. Não. 2013. 14. Acho que 13, 14. Faz 10 anos que não sobe a gasolina no Japão. Ele falou, eu cheguei aqui e já vi o reboliço que está. Eu não sei se está no DNA do brasileiro. Eu vejo que a gente faz piada com a própria desgraça. Sobe a gasolina, sobe o gás, sobe o pedágio, sobe o carro para subir o IPVA. É um monte de coisa e eu não vejo assim uma luz no fundo do túnel. Eu não acho que isso vá mudar independente do A ou do B. É assim, ó, o Brasil, aí, o brasileiro, ele, naquilo que vocês tinham falado lá de industrialização, que a gente estava falando, eu acho que o Brasil é o seguinte, se o Brasil organizar um pouco, já melhora muito. Muito. O Brasil precisa, antes de mais nada, organizar. Parar de olhar o próprio umbigo? Sabe, por exemplo, o lixo. Né? O lixo. A gente não tem política para o lixo. A gente não separa o lixo reciclável. A gente separa assim, separa. No Japão, por exemplo, é assim, se você não separa o lixo reciclável, você paga a multa. E paga mesmo. Então, o Estado no Brasil, é uma coisa que eu falo há bastante tempo, o Estado no Brasil, ele cobra imposto, ele provê alguns serviços, mas ele não dita o que o cidadão deve fazer. A última vez que o Estado ditou ao brasileiro o que fazer foi em 1997, no novo Código de Trânsito, que foi obrigado a usar cinto de segurança. Desde então, acho que em 2002, 2003, teve aquela do kit de segurança, que acho que muita gente achou que algumas pessoas ganharam dinheiro. Teve agora a vacinação, mas o Estado brasileiro, e aí é bastante local, ele tem, um dos papéis dele é organizar a sociedade, é dizer assim, ó, você vai ter que separar o lixo. Sim. Você tem que cuidar do seu gramado. Você tem que cuidar da sua calçada. Você tem que... Então, mas aí não é tudo que é privatizado é melhor? Porque o que é privatizado, a gente parece que vê que funciona. E o que não... Tipo, por exemplo, a grama é minha. Então eu vou cuidar. A grama está no canteiro central. A prefeitura não cuidou, eu também não vou cuidar, porque então, aí é bem público. Aí você tem uma coisa que é assim... o Estado, cabe ao Estado organizar a sociedade e ser o exemplo. Então, uma coisa que eu falava, que eu achava, é o seguinte, por exemplo, o pedágio. Né? O pedágio ele é caríssimo, absurdo e tal.
Mais caro do mundo, não é? Mas é caro. Né? Só que o brasileiro, e aí é mais o paulista que o brasileiro, ele gosta de pagar. O paulista, ele gosta, não é que ele gosta, ele aceita pagar. O paulista paga estacionamento de shopping. Um dos poucos países do mundo que paga estacionamento de shopping. Então, e é uma coisa que o paulista que faz mais, que coloca mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente joga o lixo na rua. A gente joga a bituca de cigarro. A gente não cumpre patamares mínimos de civilidade. Por exemplo, uma coisa que eu falo com... Se você falar com os quase 700 prefeitos que tem no estado de São Paulo, nenhum ou muito pouco sabe quantas nascentes tem a cidade. Com certeza. Então, assim, quantas nascentes tem a cidade? Essa é a nossa relação com o meio ambiente. Eu fui lá hoje na Câmara de Americana e aí eu estava olhando, né, o presidente da Câmara, o Thiago, é do PV e tal, e lá em Brasília eles estão colocando células fotovoltaicas em cima e energia solar e tal, que são medidas de redução. Por exemplo, reuso de água. Reuso de água, eu lembro que o Parque Dom Pedro falava bastante propaganda. Quem faz reuso de água no Brasil? Quem conheço. Faz reuso de água? A gente é um país que tem água à vontade. Eu uso água tratada na privada. A gente faz isso. A gente não separa qualidade de água. O joio do trigo. Né? Então, assim, e aí entra a cobrança da sociedade. Né? Por exemplo, eu quero que o DAI faça reuso de água. Eu quero que a Mas a sociedade não faz. Então, mas o brasileiro, né, não faz. Então, mas ele faz, ele tende a fazer se ele também for cobrado. Entendeu? Assim, por exemplo, estacionamento para idoso. Estacionamento pago, estacionamento para idoso, estacionamento... Por que todo mundo aceita pagar estacionamento shopping e ninguém aceita pagar estacionamento no centro? Sendo que rua não é estacionamento, rua é tráfego. É tráfego. Né? Então, uma relação que tem assim, é fundamental que o Estado, que os governos locais, estaduais e tal, que eles deixem claro qual é o papel deles. Eles deixem claro o que eles esperam do seu cidadão. Eu espero que você pague o IPTU, eu espero que você pague o IPVA. Agora, eu espero que o asfalto seja bom. Né? Por exemplo, o asfalto que a gente tem hoje na rua é o mesmo asfalto de quanto tempo? Que tecnologia que se desenvolveu com borracha, com aqueles asfaltos que a turma fazia de pneu de caminhão? Hoje a gente vê buraco para a cidade, eu até prefiro que fique o buraco, você acredita? Porque depois eles vão recapear, fica pior do que estava. É horrível. Fica um buraco para cima, né? Fica um buraco para cima. Um calombo, né? Então, e assim, você não... Por exemplo, outra coisa, a gente asfalta tudo. Não tem que asfaltar. Concretizou o mundo. Concretizou o mundo. Aí tem enchente, aí cai lá. Entope, não sei o quê. Uma coisa que eu sempre falo para prefeitos que vão lá, eu falo assim, pega uma avenida, por exemplo, isso eu falava para vários prefeitos americanos. Pega a Avenida Brasil, coloca lá 500 metros de manga, 500 metros de pitanga, 500 metros de amora, jabuticaba, e aí você fala assim, onde você mora? Eu moro no começo da pitanga, eu moro no meio do jabuticaba. Aí eu falei assim, mas aquilo lá... Aí me falaram assim, não, mas aquilo lá cai e suja a rua, e não sei o que. Eu falei, cara, pega uma escola por semestre ou por temporada, vai lá, colhe tudo aquilo lá, faz suco para a escola, cria relação, a gente precisa criar relação com o meio ambiente, com o espaço. Né? E você só cria cidadania, né? E tudo que a gente está falando é criar cidadania, porque eu só vou cobrar o Estado se eu tiver cidadania, se eu tiver noção do meu direito, do meu espaço, das minhas obrigações. Então, mas isso é tão trivial, sabe? O alemão lá. Não, mas não é possível. Não, mas no Brasil é possível. No Brasil o cara vai fazer piada, o cara vai fazer meme, o cara vai achar... E do governo, acho que a última que veio assim, né? A última ordem foi o Fica em Casa, né? Que o Fica em Casa, estamos pagando a conta agora. O Fica em Casa... Então, você tem, assim...
você tem vários conceitos que estão ali colocados. Muita gente falou assim, ó, de fato, você deveria restringir trânsito em metrô, em ônibus, em locais, em cidades do interior, onde a circulação é baixa, onde você tem um comércio que você sabe quem que é. Porque aqui, talvez aqui em Americana, você consegue rastrear onde você pegou a Covid. Ou conseguiria, de quem você pegou a Covid. Agora, em São Paulo, Rio de Janeiro, às vezes você não conseguiria. Então, assim, as políticas deveriam ser por tamanho de cidade, por grau de circulação, ao invés de ser uma coisa chapada de cima para baixo, né? Mas, assim, você teve... aí é difícil você trabalhar com hipótese, dizer quantas pessoas teriam morrido menos ou quantas teriam morrido mais. Não tem, Mas o que você pode ter é assim, você tem números da economia, você travou por um bom período de economia que quando você liberou, você tem a pressão inflacionária que você tem que lidar com ela. É verdade. Ademar, eu vou pedir para você voltar, Victor. Próxima vez que estiver em Americana, eu quero esticar esse papo aqui. Se você quiser, puder, lógico. Também é um prazer sempre falar e que legal. Ouvir, trocar ideia. Bacana, bacana. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. O Ademar é uma enciclopédia, eu ia falar sabe isso, muito. É um absurdo. Que legal. Obrigado da sua presença, de ter disponibilizado um tempo para a gente aqui. Nós estamos no nosso 12º episódio, né? Estamos começando. Sim. Mas foi uma honra, um prazer revê-lo e tê-lo aqui com a gente. Muito e estando em Americana, por favor. Passa por aqui. Né? Sempre apostos. Vamos comer um lanche agora. Vamos comer um lanche. Boa. Maravilha, gente. Muito obrigado. Terça-feira tem mais. Se Deus quiser. É isso aí. Não esquece de se inscrever, de deixar um joinha aí. Ativa o sino para receber a notificação dos vídeos. Muito bom. Maravilha. É isso aí. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu.